Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da dosimetria da pena, analisando agora a segunda etapa. No vídeo passado, nós vimos que a pena base ela é fixada por meio da análise das 8 circunstâncias judiciais. Vimos também que para saber quanto uma circunstância pode majorar a pena, deve-se utilizar a proporcionalidade. Por isso é que utilizamos o ponto médio dividido por 8 para encontrar o valor de cada circunstância judicial. Fixada a pena base, o valor que foi lá encontrado nessa primeira etapa servirá para o cálculo da próxima fase, que é a análise das circunstâncias atenuantes e também das agravantes. Novamente, gente, vale destacar que as circunstâncias que já foram analisadas na primeira etapa ou que configurem qualificadora ou privilégio não podem, de maneira alguma, incidir na segunda etapa como agravante ou atenuante, sob pena de configurar indesejado bis in idem. Na segunda etapa, pessoal, igual nós vimos na primeira, não há um parâmetro ou base de cálculo estabelecido em lei. Entretanto, o Bittencourt sustenta que a variação dessas circunstâncias não deve chegar até o limite mínimo das majorantes e das minorantes, que é fixado em 1/6. Por quê? Porque assim haveria uma equiparação indevida entre elas. Então, gente, a fração utilizada no cálculo das agravantes e atenuantes deve ser menor do que 1/6. Isso porque, gente, o Bittencourt fala que o nosso Código Penal adota uma escala valorativa para agravante, majorante e qualificadora, que são distinguidas umas das outras exatamente pelo grau de gravidade que elas representam. Assim, pessoal, não faria qualquer sentido as agravantes e atenuantes aumentarem ou diminuírem o mesmo ou mais que as majorantes e minorantes que estão lá na última etapa da dosimetria. As agravantes, gente, e também as atenuantes genéricas são chamadas de circunstâncias legais. E elas estão previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal, respectivamente. Aqui, pessoal, eu não vou falar sobre cada uma individualmente, por questão de tempo e porque eu quero focar no cálculo, que acho que é mais problemático. Então vamos lá. O ponto fulcral da dosimetria da pena na segunda etapa é o artigo 67 do Código Penal. Por quê? Porque ele trata do conflito entre circunstâncias agravantes e atenuantes. Nesse conflito, a solução encontrada pelo legislador foi a seguinte: pelo artigo 67, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O que isso significa? Significa que o aumento ou diminuição da pena será determinado por essas circunstâncias consideradas preponderantes pelo Código. Assim, gente, se eu tiver apenas uma circunstância preponderante atenuante e uma outra agravante que não é preponderante, a atenuante prevalecerá. O mesmo se diz para o contrário. Se eu tiver uma agravante preponderante e uma atenuante simples, a agravante é que vai sobressair. Entenderam? Aí você me pergunta, e se eu tiver uma atenuante e uma agravante e ambas, as duas, forem preponderantes? O que acontece? Parte da doutrina e da jurisprudência admite, em alguns casos, a compensação, não se aumentando e nem diminuindo a pena. É como se uma anulasse a outra. Compreenderam? Só para fixar aqui, pessoal, quais são as principais circunstâncias preponderantes? Então vamos lá, as principais são a reincidência, os motivos, a menoridade e a confissão. Essas circunstâncias, como vimos, prevalecem sobre as demais não preponderantes. Mas e entre elas, há alguma hierarquia? Então, a doutrina considera que os motivos que não qualificam ou privilegiam o crime são considerados os mais relevantes em relação às demais circunstâncias preponderantes, apesar de a jurisprudência considerar já há alguns anos a menoridade como a mais relevante. Alguns, inclusive, a consideram mais relevante do que a reincidência. Por falar nisso, pessoal, há entendimento que a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência, ok? Por quê? Porque se considera as duas da mesma força. E apenas para lembrar, gente, diz-se reincidente aquele que comete novo crime após trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado
anteriormente. Esses efeitos da reincidência duram apenas 5 anos, que são contados entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a prática da infração posterior, nos termos do artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Vale lembrar aqui, pessoal, que contravenção não gera reincidência, ok? Isso é muito importante. Por fim, é importante destacar também que no cálculo da segunda etapa da dosimetria, as agravantes jamais poderão fazer a pena exceder o máximo combinado e a jurisprudência, infelizmente, entende e não admite que as atenuantes levem a pena abaixo do mínimo, mesmo estando explícito lá no artigo 65 do Código Penal que as circunstâncias atenuantes sempre deveriam atenuar a pena. Esse é o teor da súmula 231 do STJ e aí tem que ser respeitado. O cálculo dessa segunda etapa deve ser sempre feito em cima do resultado da etapa anterior. Então, pessoal, se no caso do homicídio que nós estávamos tratando lá, incidir alguma agravante ou atenuante, estas então vão ter que ser calculadas em cima do valor que nós encontramos na primeira etapa, que no vídeo anterior, no caso do homicídio, foi de 7 anos e 9 meses. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que tenham entendido e gostado e até a próxima.